Santo Deus, somos muito gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento em que queremos parar para ouvir a Tua voz por meio da Tua revelação escrita. Abençoe esse momento, que seja realmente um momento edificante, de crescimento para a nossa vida. Ajuda nossas mentes a não decair no momento em que estivermos contemplando Tua palavra. Nos mantém focados naquilo que o Senhor tem nos dado. E que seja uma noite edificante, realmente. Abençoa-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, todo domingo a gente está aprendendo um pouco mais sobre o amor, aprendendo cada dia mais entender o que a Bíblia fala sobre amor. Aprendemos um pouco mais sobre, na primeira parte das nossas pregações, nós falamos sobre a importância do amor, como quando tira o amor você perde a noção de todas as coisas tornam a não ter mais nenhuma função. Na verdade, as coisas perdem o sentido de existir. É isso que a gente tem aprendido até agora. Aprendemos também a natureza essencial, a importância, o caminho, ela como um caminho sobremodo excelente, o amor como um caminho que sobrepuja qualquer outro tipo de caminho. Por exemplo, quando você lê 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai falar para a gente sobre, por exemplo, a ideia da liberdade, que é um caminho que muitos podem querer seguir, o caminho da liberdade. Paulo diria, o caminho da liberdade ele torna-se perigoso à medida em que o caminho da liberdade não está subordinado ao caminho do amor. Qualquer caminho que você tome na sua vida, qualquer tipo de a decisão que você tome na sua vida, se ela não estiver ancorada naquilo que a Bíblia chama de amor, ele não fará sentido, na verdade vai ser destrutivo para você. Qualquer boa ação que não for ancorada no amor, qualquer atitude, decisão, escolha que não venha a partir do amor, ela simplesmente não tem sentido. Paulo diria, é nulidade, não existe, não faz sentido nenhum para a gente. O texto de hoje mostra que existe uma relação muito forte entre alegria e amor. Esse é o ponto de hoje. O texto está no versículo 6 do capítulo 13, quando ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então ele começa mostrando que há uma relação muito próxima assim, entre amor e alegria. A gente já viu que o amor tem uma relação com a ira. A gente não no texto, o texto vai falar que a ira, inclusive na tradução ele coloca, o amor não se ira facilmente, mas quando estudamos esse texto aprendemos que a ira não é necessariamente pecaminosa, porque Deus fica irado e que existe uma ira que é justa, que é correta, que é santa. Então a Bíblia não é contra a ira, o amor envolve ira. Romanos capítulo 12 vai falar para a gente que o amor envolve o odiar, inclusive. E aqui nós encontramos mais um sentimento ligado à ideia do amor, que é o sentimento da alegria. O que ele fala para a gente aqui? Um ponto importante é que, na hora que ele vai construir a frase, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade, ele faz um joguinho de palavras na relação entre injustiça e verdade. Ele vai dizer, o amor não se alegra com a injustiça. E aí, o amor se alegra com o quê? A gente poderia, naturalmente, dizer, com a justiça. Né? Mas ele então faz um trocadilho com a palavra verdade, e aqui ele mostra que há uma relação direta entre justiça e verdade. Né? Ele não tem a palavra justiça aqui, só tem a palavra injustiça. Mas a palavra justiça está completamente relacionada, porque é a palavra que nós esperamos na hora que começamos a ler. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a justiça. Ou se alegra com a verdade. A justiça é um exercício, como o nome está dizendo, de julgar. E ele pressupõe e exige a verdade. Aqui um outro ponto importante. Nesse texto, então, o amor está ligado à alegria. O amor, de alguma forma, está ligado aos outros sentimentos contrários à alegria, porque ele vai dizer, o amor não se alegra com a injustiça. Se ele não se alegra, então ele sente o quê? Ele sente algum tipo de ojeriza, algum tipo de ódio, algum tipo de ira, algum tipo de tristeza. Essa é a ideia. Talvez a palavra mais próxima, em contraponto, seria a palavra tristeza. É uma forma do apóstolo Paulo dizer, o amor, no amor existe muito sentimento, alegria, tristeza, ira, ódio. Quem ama, sente. E o amor está envolvido com o sentimento. A gente vai aprender na parte final que sentimento, na verdade, é uma questão estrutural nossa. Nós sentimos. Nós somos seres humanos. Faz parte da estrutura humana sentir ira, alegria, ódio, ojeriza. Isso faz parte. O que a Bíblia faz com a gente é orientar esses sentimentos para o lugar certo. Orientar e colocar ele no canto certo. Não é negligenciar ou destruir
ou acabar. O amor nas Escrituras não é apático. O amor na Escritura, ele claramente tem elementos sentimentais. Ok? E aqui fica a pergunta para a gente. Será que o amor está relacionado com a alegria? A pergunta que me veio essa semana à mente foi: do que eu estou rindo? O que me faz alegre? O que me faz ficar feliz? E a mesma pergunta também, o que me faz ficar triste? Essas perguntas nos ajudam a entender melhor essa questão toda. Porque o que acontece é o seguinte, lembra que a gente tem falado o seguinte. Paulo está tratando do amor, descrevendo o amor, ele fala do que acontece quando o amor está presente e o que acontece quando o amor está ausente. Quando o amor está presente, há alegria na verdade. Quando o amor está ausente, existe alegria? Sim. Alegria onde? Na injustiça. Você se alegra com a injustiça. Quando você tira o amor, ainda resta o quê? Atos bondosos, ainda resta sacrifício e ainda resta alegria. Pessoas que não amam biblicamente, elas têm sentimento de alegria. A grande questão é que as suas alegrias são vinculadas à injustiça. E quando você liga a palavra injustiça com a palavra verdade, claramente ela vai ter um tom ético. A ideia seria, o amor, ele não se alegra com o que é errado, com o que é equivocado, com o que é pecaminoso. Quando você tira o amor da vida de alguém, de uma igreja, de uma cidade, ainda resta muita alegria, mas é uma alegria pecaminosa. Ou você, por acaso, questionaria que pessoas que não têm a Cristo não ficam alegres? Claro que ficam alegres, mas é uma alegria passageira, uma alegria que não dura muito, não é uma alegria perene, é o time de futebol que ganha, é um clube, é uma festa, é uma noitada. Existem momentos de alegria. Ninguém vai questionar isso. Mas alegria em quê? Aonde está a nossa alegria? A pergunta que a gente tem que fazer diante do estudo aqui, diante dessa declaração. A ausência do amor, então, claramente envolve a presença de alegria, mas é uma alegria injusta. Há um personagem nos quadrinhos, né, da DC Comics, que gerou o Batman e outros personagens, que é o Coringa, que é conhecido para nós, que chegou para a gente como Coringa, mas é o Joker, né? Em inglês é o Joker, que é o piadista. O que é o Coringa, senão alguém que está sempre rindo? Ele está sempre alegre, está sempre feliz, mas ele é um vilão, porque a sua alegria é completamente distorcida. Inclusive, se você estudar um pouquinho a história do Coringa, saber que ele fugiu de um manicômio, né? Ele era louco, mas ele está sempre feliz, ele está sempre rindo. E é uma coisa que eu tenho comentado com algumas pessoas assim, off, de vez por outra, é que nós vivemos num país, numa situação em que as pessoas todas têm que estar sempre rindo. Acaba que a gente está meio assim, meio que no manicômio, onde a tristeza deveria existir e não existe, todo mundo tem que estar sempre feliz. Mesmo que eu tenha perdido meu emprego, mesmo que eu tenha passado por isso que eu estou passando agora, eu tenho que ficar feliz para todo mundo. Eu tenho que mostrar meu sorriso constante para as pessoas. Isso é louco. Isso é completamente louco, porque no amor existe tristeza. Nós ficamos, nesse texto, o amor fica triste com o quê? O amor fica triste com a injustiça. O amor fica irado com a injustiça. Existe espaço para a ira, para a tristeza, para outros sentimentos que não a alegria. Na minha perspectiva, não é que existem momentos que eu estou alegre e momentos que eu estou triste. Na perspectiva cristã, nós sempre estamos alegres com Deus, mesmo quando estamos chorando. Porque o conceito de alegria bíblica é muito mais profundo do que simplesmente sorrir. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, qual é a síntese aqui do texto? Quem ama se alegra com as coisas certas. Essa é a ideia. Quem ama se alegra com aquilo que é correto. Quando a relação entre ética e alegria está deturpada, eu amo, mas eu estou agindo de forma imoral, isso não é amor. Porque o amor envolve ética, o amor envolve verdade, justiça, coisas que são boas, né? Lembra, o amor é benigno, ele faz o que é o bem, o que é correto. Então, quando você tem uma atitude que é chamada de amor, mas você tem a ética é quebrada, o comportamento é injusto, ou não é verdadeiro, não há amor. Ou seja, onde há mentira, não há amor. Quando você mente para o seu próximo, não há amor. Não há nenhum sinal de amor, no final das contas. Vamos falar um pouco, então, como é que a gente vai fazer hoje. Eu vou analisar um pouco as palavras, a palavra alegria, a palavra verdade, a palavra justiça,
E logo depois eu vou perguntar por que se alegrar com a injustiça não é amor. Porque há uma relação entre sentimento de alegria e amor, e depois a gente vai fazer algumas aplicações. Beleza? Então vamos analisar aqui as palavras aqui. Tá? A primeira palavra é a palavra, a expressão que ele usa, que é a expressão não se alegra. Como eu acabei de falar, ela engloba, a palavra não se alegra, geralmente quando você diz uma frase negativa, ela engloba muita coisa. Por isso que as ordens de Deus geralmente são negativas. Perceba quando eu digo não faça isso, no meu não está incluído uma série de outras coisas. Quando Deus diz, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, Ele está querendo dizer o quê? Não adore outros deuses. Ou eu sou exclusivo. O não, ele carrega em si muitas outras coisas. Quando eu digo assim, o amor não se alegra, eu estou querendo dizer positivamente outra coisa. O amor fica triste. O amor odeia. E outros sentimentos aí. Mas o que é alegria? A minha definição de alegria é essa. É uma resposta sentimental, positiva e prazerosa. Vou repetir a minha definição de alegria. É uma resposta sentimental, positiva e prazerosa. Ou seja, toda vez que eu estou alegre com alguma coisa, eu estou de alguma forma aprovando aquilo. Se alguém conta uma piada de mau gosto e eu estou rindo, eu estou dizendo o que para aquela pessoa? Eu estou aprovando o que você está dizendo. Quando eu estou alegre com alguma coisa, é isso que eu faço. Eu aprovo, eu tenho algum nível de prazer e isso é sentimental. Não pode ser controlado também. Então, se você está andando na rua da sua casa, aí indo para a sua casa, poucos metros de chegar na sua casa, aparecem 3 homens assim bem sinistros assim na rua, né? Aqueles assim quase com uma placa dizendo assim, eu vou te pegar. Não tem como você evitar o sentimento que vai surgir dali. Não tem como você controlar isso, certo? A alegria, assim como a ira e outros sentimentos, eles não são controlados. Essa é a ideia de um sentimento, é algo que você não pode controlar. O nosso corpo, ele responde ao sentimento. Sentimento não é algo necessariamente corpóreo. Sentimento é algo da alma. O nosso corpo simplesmente responde a isso com dor na barriga, algum tipo de coisa assim. Então você gosta de uma menina, você é apaixonado por essa menina, e você está conversando com seu colega e de repente ela aparece assim na frente de você assim. Aí gera toda aquela ansiedade. Sentimento é algo que nós não controlamos. Então sentimento é uma resposta. Desculpa, sentimento não, alegria. É uma resposta sentimental, positiva, prazerosa, que envolve a aprovação daquilo que eu estou lidando. Faz parte da nossa natureza, ou seja, ser humano é ter sentimento. Pessoas que não têm sentimento estão, digamos assim, com a sua humanidade defasada. Se você fizer um estudo, por exemplo, sobre os psicopatas, em que inclusive você encontra sinais de psicopatia em criança, né? Aqui tem gente que trabalha com criança em colégio, né? Particular, né? A gente trabalha com criança aqui. Não sei como é que é na sua escola, mas talvez pode ter uma lá. Criança psicopata é aquela criança que fura a outra, fica rindo não, ela não tem sentimento, na verdade. Ela é indiferente. Se você mostrar uma foto para ela de algo assim muito lindo, ela não vai ter nenhum sentimento. Se você mostrar uma foto de uma pessoa morta, esquartejada, ela também não vai ter sentimento nenhum. Porque faz parte do ser humano ter sentimento. Se você não tem, isso é uma deturpação humana, isso é um defeito. Porque sentimento é algo presente em todo ser humano, ok? Deve estar presente em todo mundo, faz parte da natureza humana. Terceiro, precisa ser resgatada. A alegria, assim como qualquer coisa em nós, precisa ser restaurado, precisa ser redimido. Eu acabei de falar que a alegria é um sentimento, é uma resposta sentimental positiva. Mas como tudo em nós, o nosso corpo, os nossos pensamentos, nossos projetos, tudo em nós precisa ser redimido, assim como também a nossa alegria. Quer ver um exemplo? Passa sua Bíblia aí para Provérbios capítulo 25. Provérbio 25. Provérbios 25.
versículo 20, olha o que ele diz. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Como tirar a própria roupa num dia frio, ou derramar vinagre em uma ferida, é cantar com o coração entristecido. Nós precisamos reorganizar a nossa alegria. E aí eu trouxe aqui uma definição do John Piper sobre o que é alegria. Só que aqui ele vai falar de alegria cristã. A minha definição foi de alegria. O ser humano é alegre. Mas o que é alegria cristã? Ele vai dizer, a alegria cristã é um bom sentimento. E quando ele fala sentimento, ele está querendo dizer que não é uma ideia. A alegria não é uma ideia, não é uma convicção, não é uma decisão. A alegria é um sentimento. Na alma, ou seja, não é no corpo, produzido pelo Espírito Santo, causando em nós uma visão da beleza de Cristo, tanto na palavra quanto no mundo. Então, essa definição do Piper é, a pessoa é alegre, a alegria cristã é um sentimento na nossa alma, produzido pelo Espírito Santo. Por que ele fala que é produzido pelo Espírito Santo? Porque é interessante que sentimento, por mais que eu não possa produzi-lo, dominá-lo, a Bíblia me manda várias vezes, ordena a eu me alegrar. Alegre-se em Cristo, não é assim que diz Paulo aos Filipenses? Em vários momentos no Salmo diz que nós temos que nos alegrar no Senhor. Como é que eu vou ter um domínio desse sentimento? E a ideia é, se Deus me manda se alegrar com alguma coisa, e a alegria é algo que é um sentimento da minha alma, não é o que eu tenho controle, certamente eu preciso pedir a Deus que Ele venha transformar o meu ser, para que a minha alegria seja realmente uma resposta santa. Quando a Bíblia diz, se alegre nisso, não se alegre naquilo outro, ou alegre-se com a justiça e não se alegre com a injustiça, nós temos que pedir a Deus para mudar a gente. Porque nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. Apesar de sermos responsáveis por eles, não temos controle sobre eles. E quem já experimentou da restauração, da regeneração, que o Espírito Santo gera em nós, sabe muito do que eu estou falando. Que antes aquilo que para nós era prazeroso, era motivo de muita alegria, era motivo da gente dar altas gargalhadas, para nós hoje aquilo é vergonhoso. Não faz sentido nenhum. Paulo vai dizer, hoje nós temos vergonha daquilo pelo qual Cristo nos pagou o preço pelos nossos pecados. É de ter vergonha. Se hoje sentássemos com os nossos amigos de tempos passados e a conversa voltasse àqueles mesmos tópicos, nós não conseguiríamos ficar 3 minutos ali. Nós não teríamos mais a mesma alegria. O que aconteceu com a gente? Mudou o nosso sentimento. Deus mudou o nosso sentimento. A alegria cristã, então, é algo produzido, é uma mudança produzida pelo Espírito Santo em nós. Portanto, amar, eu falei isso para vocês aqui na primeira parte da pregação, quando eu comecei a falar sobre amor, que amor, na verdade, é o fruto de quem? Do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. Esses irmãos aqui de Corinto, que queriam tanto demonstrar que tinham o Espírito Santo, Paulo está dizendo, rapaz, o fruto do Espírito é o amor. Você revela que tem o Espírito Santo amando. E isso vai revelar-se também em nossas alegrias e em nossas tristezas. Os nossos sentimentos falam muito sobre quem somos. É isso que o texto está dizendo para a gente. Os nossos sentimentos revelam nossas prioridades, nossa forma de ver, revelam nossas crenças. A forma como eu sinto algumas coisas, como eu respondo algumas coisas, gera esse tipo de coisa. Outra verdade ainda sobre a alegria cristã é que ela não depende das circunstâncias. Você, por exemplo, quando lê Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer para a gente que ele sabe viver tanto na abundância como na escassez. Quando você lê Abacuque capítulo 3, no final ele vai dizer ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ele vai dizer que você vai se alegrar e vai adorar o Senhor. Portanto,
A alegria é essa capacitação que o Espírito dá em nós de responder prazerosamente ao que estamos vendo. Vendo o quê? Vendo Cristo em tudo, tanto no mundo como em sua palavra. Peça ao Senhor isso, porque sem isso nós não podemos amar. Porque o amor não se alegra com a injustiça. Como nós fazíamos antigamente. Observarmos a injustiça e dizíamos, bem feito. Eu quero é que piore. Eu quero que se dê mais mal ainda. Eu quero que a pessoa venha realmente a ficar numa situação terrível. E eu vou me alegrar com isso. Uma toca aqui rapidamente para os adolescentes. A adolescente gosta muito de maltratar um ao outro. Já perceberam isso, né? Parece que é tipo esporte deles. Maltratar um ao outro. Fazer, né, coisinha um com o outro. Aí você pega um adolescente desse, aí bota ele para assistir um filme, onde uma criança, um adolescente, ele sofre bullying na escola. Aí você bota ele para assistir o filme. Aí ele vai dizer assim, rapaz, como é que pode fazer isso com o cara, meu irmão? Não é isso que você faz? Você está sempre se alegrando com a injustiça, com o maltrato do outro. Para você, o seu esporte que traz alegria é ver o outro mal, é deturpar o outro, é fazer com que o outro caia diante de você. Realmente, se esse é o seu sentimento, não há amor nisso. Paulo diria, a Bíblia diria, Deus diz para cada um de nós. E o que é injustiça? Injustiça é tudo aquilo que foge do padrão estabelecido, ligado à verdade. E aí eu quero falar um pouco sobre a verdade. E o que é verdade? Poxa, alguém pode dizer, pastor, mas não precisa nem dizer o que é verdade, né? Verdade é aquilo que é contrário à mentira, tal. Mas não é assim, tão simples assim. O primeiro ponto que eu quero considerar sobre verdade aqui é que, hoje em dia, a verdade tem sido considerada algo basicamente subjetivo. O que é subjetivo? É quando é algo interior. Então, enquanto a pessoa não sentir que é verdade, para ela não é verdade. Só que nas Escrituras, a verdade é algo que existe independentemente se você achar que ela é verdade ou não. Eu diria até assim, no dia a dia, é assim que as coisas são. Você que não quer aceitar isso. Mas hoje em dia tem aquela história, né? É verdade para você, não é verdade para mim. É assim que você vê, não é assim que eu vejo. E a verdade vai se tornando cada vez mais um elemento particularizado, individualizado. Essa é a minha verdade. Olha aqui minha verdade. Você conhece minha verdade? Comprei ontem minha verdade. Aí o outro, eu comprei minha verdade assim, eu gostei mais dessa. Quanto mais a verdade se adaptar ao que eu quero, melhor. Só que na Bíblia, a verdade, ela é objetiva. Então, se alegrar com a verdade, quando eu amo, eu me alegro com a verdade, a verdade objetiva, um fato. Aquilo que realmente é apresentado a nós como verdade. Ou Cristo morreu e ressuscitou, ou não. Ou é verdade, ou é mentira. Nós não, nesse ponto aqui, o amor, ele não aceita a ilusão. O amor não está preso a esse sentimentalismo barato. Eu acho que vai dar certo. O amor não está ligado a isso. O amor está ancorado na verdade, não na ilusão. Tem muita gente que diz que ama, mas na verdade aquilo que ela está querendo dizer é que aquilo não tem nada a ver com a verdade. Aquilo é uma ilusão montada por ela própria. É porque eu estou achando que é assim, eu penso que é assim. Verdade na Escritura não é uma questão de opinião, meu filho. Deus não pergunta a sua opinião. O que você acha? Vai querer como? Como é que você vai querer o seu pacote de verdades? O seu combo de verdades? É isso que é a verdade. O próprio Cristo vai dizer, eu sou a verdade. Se você não aceita a mim, então você não aceita a verdade. Se você não se alegra comigo, então você não ama. Verdade é algo objetivo. Tem elementos subjetivos, a minha resposta é a verdade, mas a verdade está lá. É como a beleza que está lá. É como a bondade. E por que Paulo relaciona alegria, verdade, justiça com o amor? Primeiro, se eu me alegrar com a injustiça, eu estarei fazendo uma afronta ao próprio Criador.
E a lógica é a seguinte: a alegria em algo é um sinal de aprovação. Se eu aprovo o erro, eu estou me divorciando do próprio Deus e do caráter dele. Quem defende o erro não defende a Deus. Por isso não pode ser chamado de amor. Qualquer ato reprovativo ao Senhor não pode ser chamado de amor. Segunda razão, o amor nas Escrituras leva em conta as nossas motivações e os nossos sentimentos. Eu quero explicar isso melhor para vocês. Por que Paulo fala então que o amor não se alegra ou que o amor se alegra? É porque para as Escrituras, amor não é somente um ato que você faz. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de um ato que alguns poderiam dizer, isso é um ato de amor. Por exemplo, alguém pegar todo o seu salário e dar para um morador de rua, ok? Entenderam aí? Para as Escrituras, somente dar esse dinheiro para aquela pessoa não faz desse ato um ato de amor. Porque eu posso, inclusive, ter raiva de fazer isso. Eu posso ter raiva de fazer isso. Então, a ideia é a seguinte: se você entende que amor é só fazer alguma coisa e não ter um sentimento em relação àquilo, pessoas, o próprio diabo, por exemplo, seria um exemplo de amor. O diabo, em certo sentido, na Bíblia, ele cura pessoas. Cura. Então ele é amoroso agora porque ele cura as pessoas? Só porque ele curou alguém, ele agora é um exemplo de amor? Vamos agora, então, dar um exemplo, chamar o diabo para dar um testemunho aqui, porque ele curou uma pessoa, então ele é uma pessoa, exemplo de amor. Dar uma esmola para alguém, curar alguém, isso não faz desse ato um ato amoroso. Amor envolve o meu sentimento em relação ao que eu estou fazendo. Não é só fazer, é qual a minha relação sentimental aqui. Portanto, as pessoas que odeiam amor poderiam amar mais do que aquelas que realmente amam. Se eu tirar o sentimento. Então está lá um cara, tira todo o seu salário, dá para um pobre, ou o diabo curando a pessoa, e tem uma pessoa que quando age com amor, ela sente, só que naquela hora ela está fragilizada. O diabo ama mais do que você. Amor envolve motivações e envolve sentimento. A gente aprendeu isso aqui na primeira pregação. Alguém pode dar o corpo todinho para ser queimado e não fazer isso por amor. Porque os sentimentos podem ser outros, as motivações podem ser outras, pode ter aí uma ideia de vanglória, a ideia de querer buscar algum tipo de glória futura, ser reconhecido pelas pessoas, e aí vai. Algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação. Então, só recapitulando, a gente leu 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, analisamos a palavra alegria, analisamos a palavra injustiça, a palavra verdade, e depois observamos por que o amor envolve essa alegria com as coisas corretas. E agora queremos fazer algumas aplicações para a gente aqui. Primeira aplicação, o amor envolve moralidade. Não é somente um ato correto, nem somente uma intenção correta. É a intenção correta, mais casamento com o ato correto. Isso é amor. É por isso que à medida que você vai estudando mais sobre amor, você percebe que alguns dos seus atos talvez não tenham sido amorosos, tenham sido eticamente corretos, moralmente corretos, mas não são amorosos nesse sentido. Então, amor envolve moralidade. Isso é importante por quê? Porque tem gente que se separa por amor. Não é? Não, pastor, porque o amor acabou, é porque eu estou amando outra pessoa. E aí, em nome do amor, a pessoa quebra um pacto. Quebrar um pacto é algo imoral. É algo claramente incorreto. Então você não pode quebrar um pacto e dizer que isso é amor. Todo amor envolve moralidade. Certo e errado. E não adianta você fugir dessa ideia de certo e errado. É assim que a nossa mente funciona. Nós sempre categorizamos as coisas em certo e errado. É assim que a nossa mente funciona.
Eu olho para alguma coisa e digo, isso aí não presta, isso não funciona, isso não dá certo, isso não é correto, isso é errado. É assim que a gente trabalha, nossa mente trabalha assim. E o amor também é assim. A gente não pode reduzir nem o amor, a gente não quer reduzir o amor a um ato correto e também não quer reduzir o amor a um sentimento correto. A gente quer ter um sentimento correto e um ato correto juntos. Essa é a ideia. O amor se alegra, sentimento, com a justiça, ou com a verdade. Algo claramente correto. Há um sentimento e há um ato correto, os dois juntos. Eu não posso ter só um ato correto ou só um sentimento correto. São os dois juntos para serem amor. Portanto, a gente tem que estar sempre lutando com isso. Segundo, o amor bíblico não é apático. Sim, não devemos ficar remoendo o mal que fizeram com a gente. A gente aprendeu sobre isso aqui, sobre o amor. Não devemos nos vingar, é verdade. Não, agora, isso não quer dizer que nós não podemos ter reações sentimentais. A tristeza é um sinal de sanidade e um sinal de amor. Eu ganhei um livro do irmão Firmino essa semana. Essa semana agora. Foi essa semana, né? A reunião dos homens foi. Estou desorientado aqui. Foi segunda-feira agora, né? E eu ganhei um livro dele chamado A Depressão de Spurgeon, né? Que foi um grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, e ele teve um momento de depressão na vida dele, né? De melancolia. Ele vai falar dos tipos de melancolia, tipo de tristeza, tristeza química, tristeza espiritual e a outra tristeza é circunstancial. É quando acontece alguma coisa, você perde algum ente querido e cai numa situação de tristeza profunda. Mas é uma frase que eu achei interessante nesse livro, que foi essa. Ele vai dizer, a tristeza muitas vezes é um sinal de sanidade. Ou seja, se você não fica triste com algumas coisas, é porque você não é normal. Então, o que eu estou querendo dizer, o que tem a ver com o amor? Porque o amor, ele envolve tristeza. O amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor fica triste. Quem ama fica triste com as coisas. E isso é um sinal tanto de amor, como também um sinal de humanidade, de sanidade. Você está bem. Você está triste? Você está muito bem. Se você não estivesse triste, você estaria louco, realmente. Era um tipo de coringa, que está sempre rindo das coisas erradas. Então, a gente tem que entender isso, porque nós podemos cair num cinismo, que é muito comum na cultura nordestina, cearense, de quando a pessoa passa por algum tipo de desgraça, ela começa a fazer piada das desgraças. Então o cara começa a se tornar cínico, insensível. O amor bíblico não é apático. Ora ele está alegre, mas também ele fica triste. Não existe apatia em quem ama. Porque Deus não é assim. Deus fica irado, Deus fica triste, Deus fica alegre na complexidade do ser dele. Lembra que não quer dizer que existem momentos em que ficamos alegres, momentos em que ficamos tristes. Não é isso. É uma questão de ângulo de visão, porque nós somos muito complexos. Quando eu estou triste, não quer dizer que eu não estou alegre. Lembra que eu falei para vocês quando o John Piper perdeu a mãe dele? Que ele disse que ficou lá 2 horas chorando, e ele disse, eu estava chorando, mas eu também estava alegre ali. Porque eu sabia onde a minha mãe estava. Deus foi consolando meu coração. Então, é uma complexidade. Quando eu falo de alegria, eu estou falando por um ângulo da pessoa. Não é pela totalidade dela. Muitas vezes alegria, tristeza, tudo está tudo junto. É aquela hora que você diz assim, o que você está sentindo? Não sei. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas o fato é que o cristão não pode ser apático. Ele não pode olhar para um ato de injustiça e dizer assim, não, está tranquilo. Não, isso aí é tranquilo. Não é tranquilo. Quem ama, sente. Essa é a ideia. Quem ama, sente alguma coisa. Devemos ter reações emocionais. E a tristeza, muitas vezes, como eu acabei de falar, é um sinal de sanidade. Você está bem, porque você está triste. Ah, pastor, estou tão triste porque meu filho não está muito bem assim, assado. Tá? Pronto, é isso aí que você tem que sentir mesmo. Vai sentir o quê? Alegria? O problema é que quando você está triste com seu filho por alguma coisa, ou triste com a sua esposa por alguma coisa, com seu marido por alguma coisa, no seu trabalho, aí alguém diz para você que você não pode ficar triste. Né? Não, não é assim não. Vamos lá, é isso aí mesmo, é a vida. Só que a tristeza é uma expressão de amor.
Terceira aplicação. Em um mundo descompromissado com a verdade, não temos um mundo compromissado com o amor. Não se iluda com o que o mundo tem querido te ensinar sobre amor. Um mundo que não ama a verdade, não valoriza a verdade, não ama. Nós vivemos num mundo em que as pessoas sacrificaram a verdade em prol da tolerância, tornando-se então intolerantes com a verdade. Ao nosso redor, existem pessoas que não amam a verdade. Não acredite em toda manifestação de amor, porque muitas delas não são. Principalmente quando elas não são ligadas à verdade. O mundo, pessoas que não amam a verdade não podem amar. Amar uma pessoa, quarta aplicação, é odiar o pecado. Vamos ler aqui um texto muito legal de Tiago, capítulo 4. Falando ainda de sentimento, né? Tiago, capítulo 4. Amar uma pessoa indica que eu vou ficar triste com os seus pecados ou odiar o seu pecado. Deixa aberto em Tiago, capítulo 4. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, texto que a gente leu hoje pela manhã aqui na nossa sessão ordinária e extraordinária também, que havia pecado dentro da igreja e como é que as pessoas deveriam reagir ao pecado. Alguém lembra do texto? Eles deveriam ficar tristes com o pecado. Mas eles estavam orgulhosos, cheios de si. E geralmente quem é orgulhoso não consegue enxergar o pecado de ninguém nem de nada. Uma igreja em que as pessoas são orgulhosas da própria igreja é uma igreja que não enxerga pecado dentro dela mesma. Quando eu amo alguém ou algo, quando eu exerço amor, eu vou sim ter momentos de ódio, de ira, de indignação e tristeza. É por isso que algumas igrejas, não entendendo isso, não exercem a disciplina, por exemplo. O cara vive na igreja de qualquer jeito, vive de qualquer maneira, e aí tá na beleza, é amor, é o amor. Só que o amor não pode ficar alegre com isso não, querido. Está errado, é disciplinado. Hoje nós tiramos uma pessoa do hall de membro da nossa igreja. Alegres? Não. Tristes e alegres. Alegres porque é o correto, triste pela injustiça praticada, pela coisa incorreta feita. Por isso que fica complicado dizer assim, é triste ou alegre, né? Olha o que Tiago fala sobre sentimento também. Versículo 8, capítulo 4. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E olha a ordem. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Não tem como você amar a Deus e não ficar triste com seus próprios pecados. Não tem como. Não tem como você se achegar a Deus sem ficar triste. A sua tristeza é um sinal da sua humanidade, como você está entendendo o Evangelho. A tristeza tem um elemento de grande importância na nossa vida. Ela é uma manifestação do exercício do amor. Quinta aplicação. A questão é que a verdade anda de mãos dadas com o amor. Hoje, em nome do amor, como eu falei, já não vou falar disso aqui de novo, as pessoas sacrificam a verdade em nome da tolerância e aí não há mais amor. Então, hoje em dia, a ideia é a seguinte, cada um tem que ter a sua opinião e todo mundo tem que respeitar. Eu concordo, todo mundo tem que respeitar. Mas eu respeito a opinião do outro, mas ainda discordando dele. Hoje em dia eu não posso discordar, não. Se eu discordar, eu já estou errado. Quer dizer, é uma tolerância,
intolerante no final das contas. Sexta aplicação. O amor aprecia coisas ordinárias. Quando eu quero dizer ordinário, eu quero dizer coisas comuns. O amor não precisa de algo grandioso, o amor não precisa ter um holofote para alegrar a quem ama. Para nós que amamos, a verdade já é suficiente. Sendo assim, a palavra do Senhor, o seu evangelho, o abraço verdadeiro, o olhar verdadeiro do irmão, já deveria nos alegrar. Porque para nós, a nossa alegria está na verdade. Saber a verdade. Agora imagine alguém, como a gente testemunha vez por outras aí em jornais e tudo mais, pessoas que estão sendo perseguidas. Jornais, quando eu digo mais do mundo gospel, né? Porque não existe, essas informações não passadas no jornal, mais assim, aberto ao público geral. Quando você tem testemunho de pessoas que são torturadas por Cristo, e mesmo assim, elas ainda permanecem em um estado de espírito de alegria. Por quê? Pela verdade. Ela sabe onde está. Ela sabe o que está acontecendo. A verdade lhe é suficiente para trazer alegria. Sétima aplicação. É que eu peguei de um livro chamado O Erro de Narciso, até compartilhei no Facebook essa ideia aqui de um escritor chamado Louis Lavelle. Ele vai dizer o seguinte: geralmente quando nós estamos discutindo um com o outro, seja na igreja, seja um com um amigo, ou numa comissão, seja lá o que for, para nós que amamos, a verdade é muito mais importante do que a nossa própria opinião ou vontade. Então ele vai dizer, numa discussão, ou corriqueira com seu marido, com seu esposo, dia a dia com seu filho, ou uma discussão filosófica, ou uma discussão política, seja lá qual for a discussão, quando você cede para a verdade, o Louis Lavelle vai dizer, você está ganhando. Quando um sábio comete um erro, ele alegra-se mais em ceder do que ganhar o debate. Quem ama gosta mais da verdade do que ganhar um debate. Eu posso ganhar um debate de uma pessoa e está errado. Simplesmente porque eu sou uma pessoa que sei usar da linguagem, da persuasão. Mas quem ama se alegra com a verdade, não é ganhar um debate. E às vezes dentro do casamento acontece isso. Dentro de um dos dois, uma família, você tem lá pai e filhos, os pais e os filhos, e geralmente tem alguém ali que é mais persuasivo. Que numa discussão, geralmente, dá a reviravolta. Não é bem assim não. Vum. E aí ele torna a pessoa certa, errada, e ele que estava errado, certo. Quem ama se alegra com a verdade e não em ganhar um debate. O amor se alegra com a verdade, mesmo quando essa verdade vem de encontro a nós mesmos. Nós saímos ganhando quando cedemos para a verdade. Porque para nós, ela é o personagem principal no debate. Oitava aplicação. É um pedido, é uma oração, que Deus venha nos livrar de uma alegria falsa que encoberta os nossos pecados. Deus nos livre de ignorarmos a disciplina e substituir a disciplina por uma mensagem oca, vazia e mentirosa. Deus nos livre de uma alegria falsa. Nós amamos a verdade. Isso é o mais importante. E às vezes existem relacionamentos que são completamente pautados na mentira, na falsidade. A gente tem que amar a verdade ao ponto tal, e isso certamente, ação do Espírito Santo, maturidade, que é isso que nós esperamos de cada um de nós aqui. A gente poder ouvir da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, a verdade que ela vai nos machucar, porque muitas verdades nos machucam, elas vêm com tudo assim, machuca a gente, mas que você possa amar a verdade e se alegrar com ela.
E lembra que alegrar não quer dizer sair dando gargalhadas, mas é a ideia de ter uma resposta positiva e sentimental àquilo ali. Nona aplicação. O amor envolve sentimento. Não se trata somente de fazer o que é certo, mas de se alegrar com isso. Como não temos o controle sobre nossos sentimentos e somos responsáveis pelos nossos sentimentos, peçamos ao nosso Deus que Ele produza em nós a alegria pela verdade, o amor e o prazer no Evangelho. Você já deve ter tido essa experiência de falar o Evangelho para alguém e ver o olho da pessoa brilhar, né? Você fala de Cristo para a pessoa, você fala a verdade para a pessoa, e a pessoa dá aquele olhar assim de alegria, como é que chama? Parece que é passando por um processo de descortinar dos olhos. Você vê a pessoa interagindo e feliz com você. É uma ação de Deus. Como também a gente passa por momentos em que prega o Evangelho e a gente olha para a pessoa assim, zero. Eu me lembro quando eu comecei a pregar para minha mãe, né? Eu chegava em casa, eu era novo convertido, aí eu chegava em casa com a Bíblia aberta, mãe, tem que ler isso aqui, tem que ler. Leia aí. Ela lia. E aí? Meu filho, isso é a Bíblia, meu filho. É a Bíblia. Empolgação zero, né? Hoje em dia, graças a Deus transformou o coração dela. Mas tem gente que você fala a verdade, e a verdade para essa pessoa não tem peso nenhum, não traz nenhum tipo de alegria. É incômodo só, é chatice. Sentimento, queridos, é algo estrutural nosso, e nós não podemos mudar. Deus é que tem que trazer bons sentimentos para nós. Peçamos que o Espírito Santo gere em nós alegria, com o Evangelho, com a verdade. Alguém que chega num culto, termina o culto e diz assim, rapaz, o culto hoje foi mais ou menos. Primeiro ponto o culto não foi feito para você. Primeiro ponto é esse, né? Foi feito para Deus. Segundo você ouviu verdade nesse culto? Você cantou as verdades de Deus? Você ouviu a verdade do Senhor? A palavra foi exposta? Isso não gera alegria em você? E o problema é do culto. Você tem que orar. Porque as verdades bíblicas deveriam gerar em seu coração muita alegria. Muita alegria. Se não gera, é um problema do seu coração. Peça a Deus. Clame ao Senhor para que Ele mude isso. Porque a alegria é algo que você tem. É o que todos nós temos. Empolgação, alegria. Todos aqui têm. Certamente, se chegar com um prato de comida, dependendo do tipo de prato de comida para alguma pessoa aqui, a pessoa vai dizer assim, ai pastor, que coisa maravilhosa. Ficou alegre. Uma notícia, fica triste. Quando você escuta o Evangelho, a verdade, e isso não empolga o seu coração, é uma questão estrutural. Desculpa, mas não tem o que fazer, não. Você tem que orar a Deus, nós podemos orar por você para que você mude, tenha uma transformação, para que você então venha se alegrar com a verdade. Eu queria terminar com a expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, que é a expressão morrer de rir. Já viu essa expressão? Rapaz, quase que eu morro de rir. Não tem essa expressãozinha que a gente usa muito? Morrer de rir. É interessante essa expressão. Porque eu acredito o seguinte, longe do Evangelho as pessoas morrem de rir. E elas morrem mesmo, elas estão morrendo. Elas estão rindo, mas elas estão morrendo. Qualquer riso que não está atrelado à verdade e à justiça, não é um riso de vida, é um riso de morte. E quando alguém diz assim, quase que eu morro de rir, a gente pode dizer, é verdade. Senão você vai morrer de rir. Porque rir não é um sinal de presença de amor. Rir pode ser um sinal de morte, quando você se alegra com a injustiça, com a mentira, com a falsidade, com a ilusão. Quem se alegra com esse tipo de coisa, está morrendo de rir. O nosso desafio hoje é que você viva para rir, se alegre nas coisas verdadeiras do Senhor. E isso só Deus pode fazer em nós.
Que Deus possa gerar essa alegria em seu coração. Agora não diga assim. Não saia daqui dizendo assim, pelo que o pastor falou, eu não tenho alegria no Evangelho, então vou pedir a Deus. Qualquer coisa, a responsabilidade é dele. A Bíblia diz não. A Bíblia diz, se você não está alegre com o Evangelho, a responsabilidade por isso é completamente sua. O que você precisa é reconhecer a sua fragilidade estrutural e então pedir a Deus, Senhor, muda o meu coração, transforma os meus sentimentos, que eu venha então a aprender a cada vez mais me alegrar com aquilo que o Senhor espera que eu me alegre. Que a alegria, a nossa alegria, seja uma alegria como manifestação do nosso amor. Que estejamos ligando sentimento e ações corretas na nossa vida. Amando uns aos outros, porque é assim que Deus nos amou. E minha última palavra é essa. Quando Deus nos amou, Ele não se alegrou com a nossa injustiça. O que Ele fez? Ele, num ato de justiça na pessoa de Cristo, Ele nos justificou, e aí Ele pode se alegrar em nós, que somos agora justos aos seus olhos. Porque Deus que ama, não fica alegre com a injustiça. É por isso que a Bíblia fala de Deus irado, e é por isso que a Bíblia fala de inferno, por exemplo, que é condenação. A Bíblia fala disso. Por quê? Porque Deus olha para a injustiça e não se alegra. Mas Deus olhou para a gente, Romanos 5,8, viu a injustiça em nós e mesmo assim resolveu mudar nós, injustos, em declarar justo, a nós justos pela obra do seu Filho, Jesus Cristo. Hoje, para quem está em Cristo, para quem se rende a Cristo, ou seja, o meu pecado foi transferido para Cristo e a obra de Cristo transferida para mim, se alguém está assim diante de Deus, Deus se alegra em nós. Porque Ele ama, e Ele sempre vai amar. Ele ama quem está no inferno? Certamente, Ele ama. Por uma sua justiça. Tanto é que Ele olha para aquilo e Ele não fica alegre, Ele fica irado. E ficar irado contra o pecado é o quê? É amor também. Quando eu fico irado contra uma coisa errada, eu estou exercendo amor. Depois leiam em casa Romanos 12, quando fala que o amor odeia o mal. Deus faz isso. E Ele podia, em sua justiça, nos punir. Mas Ele nos transformou em injustiça em justiça. E hoje Ele está alegre em nós. Podemos dormir hoje à noite tranquilos em Deus. Estamos harmonizados com Ele na pessoa de Cristo. Porque eu sei que mesmo devido aos meus pecados, Deus olha para mim e ainda se alegra em mim, porque Ele vê Cristo em mim também. E por isso Ele vai se alegrar em mim, porque Ele é um Deus amoroso. Que amemos a verdade, que nos alegremos com a verdade, e que o nosso amor não seja esse que tem sido propagado constantemente aí, mas um amor bíblico. Vamos orar. Santo Deus, gratos somos, Senhor, pela pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais sobre o amor. Amadurece em nossos corações o conceito bíblico de amar. Que não venhamos a entender o amor por aquilo que os outros têm ensinado, têm dito, mas pelo que a Tua palavra claramente nos ensina. Quantas pessoas fazem o que é errado, dizendo que é por amor? Não disciplinam seus filhos, dizendo que os amam. Não falam a verdade para os seus cônjuges, dizendo que os amam. Mentem uns para os outros, geram ilusões uns aos outros, dizendo que isso é amor. Livra-nos disso, Senhor. Nosso amor à verdade, a nossa alegria na verdade, supere tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.